Bem, a sessão de hoje é sobre a rola brava e a rola turca. Eu escolhi estas duas espécies e apresentá-las em conjunto porque são duas espécies bastante próximas entre si, e são duas espécies sobre as quais circula muitas vezes informação incorreta, mais, na minha opinião, mais por desconhecimento do que por outros motivos, mas há muita informação incorreta circular acerca destas espécies, em parte porque a rola brava é uma espécie cinegética, é uma espécie que é caçada, e, portanto, desde logo isso suscita tomadas de posição extremas, quer por parte das pessoas que caçam, que defendem a caça à rola e que defendem práticas que, segundo essa visão, favorecem as populações de rola, quer por parte das pessoas que se opõem à caça e que defendem que a caça é a origem de todos os males que afetam a rola brava. Eu, antes de começar, gostava desde já de esclarecer a minha posição. Eu não caço, nunca cacei e não tenho qualquer tipo de simpatia pela caça. Portanto, para mim até seria muito fácil e muito cómodo simplesmente dizer que a caça é a origem dos problemas da rola brava. Mas não é essa a minha forma de estar. Eu gosto de analisar as situações, gosto de ver os problemas, gosto de entender as causas e, acima de tudo, gosto que a informação seja apresentada de forma completa e é isso que eu vou fazer hoje. Portanto, independentemente da minha opinião acerca da caça, eu vou tentar apresentar informação tão completa quanto possível, porque eu entendo que isso é um aspecto importante para as pessoas poderem ter uma opinião informada. No que diz respeito à rola turca, também há muita informação a circular que não é correta, essencialmente que foi uma espécie introduzida e que é a rola turca a culpada dos problemas que se registram com a rola brava. Portanto, eu vou, em relação a uma e em relação a outra, vou tentar apresentar um panorama tão completo e rigoroso quanto possível e depois cada pessoa, enfim, formará a sua opinião com base nesta informação que eu penso que pode ser bastante útil. A primeira parte da apresentação, então, vai versar sobre a rola brava e a segunda sobre a rola turca. Feita esta declaração de interesse relativamente à minha opinião, digamos assim, eu vou então apresentar as duas espécies. Começamos por ver aqui, então, novamente estas duas imagens. As duas rolas são aves pertencentes à ordem Columbiformes, é a ordem que reúne as rolas e os pombos, chama-se Columbiformes. À esquerda temos a rola brava, também chamada rola comum, embora este nome hoje em dia já não se aplique muito porque é a menos comum das duas espécies. O nome científico é Streptopelia turtur. É uma espécie estival, o que significa que nos visita durante a primavera e o verão para nidificar. Para quem não sabe a origem deste termo, estival é um adjetivo que deriva de estio, e estio é sinónimo de verão, embora seja um termo que já é um pouco um arcaísmo, porque cada vez se utiliza menos. Mas estio era como antes se designava o verão e, portanto, estival significa que é um visitante de verão. É uma espécie que nidifica no continente e raramente na Madeira. Elas aparecem na Madeira, sobretudo em passagem migratória. Já foi confirmada a nidificação pelo menos uma vez, perto do Funchal, e há mais uma ou duas situações registadas em que se suspeitou que elas nidificaram. Portanto, na Madeira, a espécie é provavelmente nidificante irregular. Quanto à rola turca, que também se chama rola de colar, a rola turca tem o nome científico Streptopelia decaocto, é uma espécie residente, o que significa que ocorre por cá durante todo o ano, e atualmente distribui-se pelo continente e pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Isto agora foi só aqui uma imagem para termos a noção das diferenças entre as duas espécies, mas agora eu vou abordar mais em detalhe a rola brava e depois mais tarde voltarei à rola turca. A rola brava é esta ave que podemos ver aqui, ela é um pouco mais pequena que um pombo doméstico, tem este padrão assim escamoso por cima, assim alaranjado, as penas alaranjadas com os centros pretos, de resto tem uns tons que é assim algures entre o castanho e o rosado, e depois uma característica também é aqui este padrão zebrado, estas riscas pretas e brancas que se vêem do lado do pescoço, que também são assim uma característica da espécie. Aqui uma imagem em voo, em que vemos também o tal padrão ruivo, assim escamoso nas partes superiores, as tais riscas no pescoço, e depois vemos também na cauda
uma espécie de uma barra terminal branca, que só não abrange as duas penas centrais. A rola turca também tem, mas a barra na rola turca é bastante mais larga e é menos contrastada. Portanto, este é o aspecto geral da rola brava em voo. Bem, a rola brava, como eu disse há pouco, a rola brava é uma espécie cinegética e nos últimos anos têm aparecido imensas notícias, que eu pus aqui alguns recortes, a alertar para o declínio da rola brava e a pedir que a caça à rola seja proibida. A caça à rola até agora não foi proibida, embora tenham sido introduzidos nos últimos anos algumas restrições, quer em relação ao número de dias de caça, quer em relação ao número de rolas que cada caçador pode abater. Portanto, houve algumas limitações que foram introduzidas e o objetivo destas medidas é contrariar a tendência decrescente que se tem registado desde há muito tempo no caso da rola. Portanto, as tomadas de posição por parte das associações ambientalistas e não só têm sido no sentido de apelar ao governo para proibir a caça à rola ou para ser introduzida uma moratória com vista a permitir que as populações recuperem. Portanto, aqui a caça considerada como um fator chave em termos de influência sobre as populações. Mas vamos ver mais em detalhe como é que estão a evoluir as populações de rola e quais são realmente os fatores que estão por trás desse declínio. Eu começo por apresentar aqui um quadro que já apresentei para outras espécies, que é o Estatuto de Conservação, conforme aparece no site da BirdLife International. Nós vimos recentemente outras espécies que estavam aqui como list concern, ou seja, de não ameaçadas. Também vimos, por exemplo, o caso do quebra-ossos, que aparece como near threatened, que é quase ameaçado. Depois há aqui 3 categorias que pertencem às espécies globalmente ameaçadas. E a rola aparece aqui com o VU. VU significa vulnerável. É a primeira das 3 categorias de ameaça. Depois está o AN, que é endanger, que é em perigo, e depois o criticamente em perigo. Portanto, a rola brava está considerada globalmente ameaçada com o estatuto de vulnerável. Isto a nível global, ou seja, mundial. Na Europa, também há estatutos para a Europa, no livro europeu, no livro vermelho europeu, e ela tem igualmente o estatuto de vulnerável. Em Portugal, de acordo com o livro vermelho dos vertebrados de Portugal, a rola brava aparece com um estatuto pouco preocupante. Isto é uma situação que causa perplexidade a muita gente e provavelmente, dada a situação atual, justificar-se uma revisão do estatuto. Este estatuto é o que consta no livro vermelho mais recente, que foi publicado em 2005. Tanto quanto eu sei, está a ser preparado um novo livro vermelho que deverá sair dentro de talvez 2 ou 3 anos. Não tenho a certeza se já existe data para a publicação. Não sei, eu não estou ligado ao grupo de trabalho, não faço ideia o que é que vai ser definido. Imagino que a rola brava em Portugal entre para uma destas categorias, ou seja, que passe pelo menos para a categoria de vulnerável, mas estou a especular, porque este livro vermelho é de 2005 e, portanto, já não reflete com muito rigor a situação atual da espécie. Portanto, vamos aguardar a ver o que é que resulta. Agora, o aspecto aqui a reter é que os estatutos em Portugal são definidos pelo livro vermelho nacional e não por estas entidades que definem estatutos mundiais. Portanto, esta diferença tem a ver com o facto que esta revisão do Estatuto Global é mais recente. Aliás, há aqui um aspecto, apenas um parênteses para referir, que o próprio IUCN, que no seu site atualiza informação sobre os estatutos de conservação, eles fazem revisões às vezes todos os anos ou 2 em 2 anos das espécies, ou seja, as espécies não têm que ser revistas todas de uma vez. Nós temos um livro vermelho em que as espécies são revistas em bloco. Na minha opinião, faz sentido também pensar em evoluir para um sistema, tirando partido das tecnologias, em que o estatuto das espécies pode ser revisto individualmente e disponibilizada a informação online para acompanhar quando uma espécie, por exemplo, entra num estatuto de maior ameaça. Portanto, de momento isso não existe. Eu penso que seria interessante que em Portugal também se adotasse uma solução desse tipo, e talvez no futuro isso venha a acontecer. Vamos ver a distribuição da rola brava no mundo. Temos aqui um mapa retirado do birdsoftheworld.org. A zona que está rosado é a distribuição
da espécie enquanto nidificante, portanto a área de reprodução, e a azul temos a zona de invernada. A zona de invernada fica aqui numa cintura que está abaixo do Saara, que se chama o Sahel. Portanto, é uma zona semidesértica quase, já na transição para as áreas de savana. Na zona de reprodução, que vai desde as Ilhas Canárias, abrange a maior parte da Europa, exceto aqui os países nórdicos estão de fora e a Irlanda também está de fora, mas abrange a Europa continental até à Dinamarca, o Reino Unido e depois uma parte da Ásia até à China Ocidental. Apanha aqui a Sibéria, o Cazaquistão, o Médio Oriente, o Cáucaso e certas zonas do Norte da África. Eu incluí aqui alguma informação sobre as subespécies, porque isto é um bocadinho relevante para entendermos também a situação desta espécie. A subespécie a principal, que é também a subespécie nomeada, é a subespécie Turtur, que vai desde as Canárias, abrange toda a Europa, vai até ao Mar Cáspio e depois até ao Cazaquistão. Depois temos a subespécie Aranicola, que nidifica no norte da África, desde Marrocos até à parte ocidental da Líbia, e depois também para lá do Mar Cáspio até aqui ao Irão e aqui a outros países aqui desta região da Ásia Central. Depois temos ainda a Ogara, nas montanhas Ogara da Argélia, e a Refestes no Egito e no Sudão. Porquê é que eu estou a referir isto? Porque, para salientar que as populações de Marrocos são diferentes das que temos em Portugal. E isto porque uma teoria que às vezes tem aparecido para explicar o declínio das rolas é dizer que as rolas agora já não vêm nidificar em Portugal e ficam em Marrocos, onde encontram alimento. Que eu saiba, não há nenhum estudo que demonstre que as aves que agora nidificam em Marrocos pertencem à subespécie Turtur. Portanto, elas são diferentes, pertencem a uma subespécie diferente, que é a Arnicola, e que eu tenha visto até hoje, não há nenhuma evidência de que esta subespécie Turtur tenha passado a nidificar no Norte da África. Portanto, foi por isso também que eu destaquei aqui o facto de serem subespécies diferentes. Não quer dizer que no futuro não possa haver alterações na distribuição, mas terá que se avaliar a nível individual qual é a subespécie que está a nidificar em Marrocos para perceber se esta ideia tem ou não correspondência na prática. Já agora a Aranicola, além daqui do Norte da África, apanha também as Ilhas Baleares. Isto de acordo com os estudos que foram feitos das várias populações. Agora, passamos para a distribuição em Portugal. Estas imagens que estão aqui são do segundo Atlas das aves que nidificam em Portugal, que foi publicado em 2008. Do lado esquerdo vemos o mapa de distribuição, com quadrículas UTM 10 por 10 km. Tem bolinhas de vários tamanhos, sendo que as bolinhas maiores correspondem à nidificação confirmada, as médias à nidificação provável e as pequenas à nidificação possível. Vemos que a espécie se distribui por todo o país, está presente em praticamente todo o território, embora haja aqui algumas falhas no Alentejo, principalmente no Alto Alentejo, onde a espécie tem uma distribuição mais descontínua. No mapa do lado direito temos um mapa de abundância, e o mapa de abundância corresponde à frequência com que a espécie foi encontrada. Estes são mapas de abundância relativa. Basicamente, as visitas de campo eram feitas fazendo percursos num conjunto de tétradas, que são quadrados de 2 por 2 km, e este mapa, os níveis de cor correspondem à percentagem de tétradas em que a espécie aparecia. Quanto mais escuro, maior o número de tétradas, conforme a escala que aparece aqui embaixo à direita. E quando nós olhamos para este mapa, há uma coisa que chama imediatamente a atenção. A espécie é mais abundante no Nordeste, que é como quem diz, em Trás-os-Montes, e também em certas zonas da Beira Alta. Mas é sobretudo em Trás-os-Montes, isto é um facto que já é conhecido há muitas décadas, desde o primeiro Atlas, que há muito mais rolas em Trás-os-Montes do que em qualquer outra zona do país. E tanto quanto eu sei que continua a ser assim, e as pessoas que muitas vezes dizem que se vêem poucas rolas, eu também costumo dizer vão a Trás-os-Montes, porque em Trás-os-Montes é que se vê muitas rolas. No Alto Alentejo sempre foi uma zona de muito menos rolas, independentemente delas agora estarem em declínio. É claro que esta mancha branca não corresponde a uma ausência exatamente assim, porque estes são mapas modelados, portanto há aqui um certo alisamento que é feito, mas de uma forma geral o que nós vemos é que elas são mais comuns a norte do Tejo do que a sul do Tejo, e que no Alentejo todo ocorre em números relativamente baixos. Depois no Algarve há um pouco mais, especialmente aqui na parte oriental, esta zona aqui do Baixo Guadiana, entre Mértola e Alcoutinho, tem mais rolas, mas de resto no sul do país elas são muito menos comuns que no norte, e mais uma vez este é o aspecto a reter, Trás-os-Montes é a zona onde se vê rolas em maior quantidade.
Agora, vamos falar do aspecto mais relevante acerca da rola brava, que é a tendência populacional. A população de rolas bravas está a descer há bastantes décadas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Isto é algo que já é conhecido há muito tempo. Este gráfico mostra a evolução do índice de abundância da espécie a nível europeu. Isto é tirado do site do EBCC, que é o European Bird Census Council, que é a entidade que compila os programas de monitorização dos vários países. Este índice está construído desde 1980 e o que nós vemos aqui é uma queda abrupta, em que diminuiu 70% desde 1980 até 1990. Depois o ritmo de queda abrandou, mas não houve qualquer recuperação e as populações continuaram a cair, embora a um ritmo mais lento do que anteriormente, mas continuaram a cair. E neste momento, este gráfico vai até 2017, neste momento está em mínimos desde que o gráfico existe. Portanto, a evolução não é de modo algum favorável. Vamos ver a situação em alguns países. Eu encontrei, nem todos os países têm os gráficos online, mas encontrei aqui 2 ou 3 que me parecem relevantes. Este primeiro diz respeito à Holanda. A Holanda também tem este índice já desde meados da década de 80. Eu não sei porque é que o índice não começa em 100, porque eu não sei se isto para trás depois é uma extrapolação com dados anteriores, mas mesmo que nós só consideremos os dados a partir de 1990, e partindo aqui do índice 100, nós vemos que isto caiu, e neste momento está abaixo de 10, está para aí em 5 ou 6. Portanto, a evolução não é nada favorável. Pormenor relevante, na Holanda não se caça rolas. Portanto, provavelmente há aqui outros fatores por trás deste declínio. À direita temos o Reino Unido. O Reino Unido também temos aqui um gráfico que vai desde 1994, começa no índice 100, caiu e neste momento está também para aí nos 5. A ponto de neste momento a espécie do Reino Unido já estar considerada, segundo o livro vermelho, ou em perigo ou criticamente em perigo. Já nem me recordo, mas já está com um estatuto bastante prioritário a nível de conservação. No Reino Unido também não se caçam rolas. É claro que eu, em algumas trocas de ideias que já tive sobre este assunto, a resposta, quando eu digo que nestes países são diminuídos e não se caçam rolas, a resposta que dão é sempre: pois, elas não são caçadas lá, mas são caçadas depois no sul quando estão em passagem. Será? Vamos ver a situação em Espanha. Em Espanha, o gráfico das rolas desde 1998 é este. Ou seja, em Espanha, onde as rolas que vêm da Holanda e do Reino Unido passam a imigração e onde se caça, a rola, desde 98 até 2007, praticamente não caiu. Depois caiu, mas caiu 25%, não caiu tanto como no Reino Unido ou na Holanda. Ou seja, nos países onde não se caça, caiu mais de 90%. Nos países num país onde se caça, que é a Espanha, caiu menos, depois também caiu. Não quero com isto, de maneira nenhuma, dizer que a caça não é relevante. O que eu quero dizer é que não é possível estabelecer uma relação direta entre a existência de caça e o declínio da espécie. Há, certamente, outros fatores por trás deste declínio. E eu penso que é importante entendermos também estes fatores, porque se olhamos apenas para um fator e ignoramos os outros, podemos não estar a identificar as causas principais. Isto é a situação em Espanha. Vamos ver a situação em Portugal. Em Portugal, o programa de monitorização é mais recente, começou em 2004, está a cargo da SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O relatório mais recente, que foi publicado no ano passado, tem os dados até 2019. E o relatório de 2019 tem aqui um dado surpreendente. Depois de muitos anos de queda, o ano passado o índice deu aqui um pulo e voltou quase... reparem que o índice começou nos 100% e o índice voltou quase aqui aos 90%. Isto foi uma surpresa para muita gente e a SPEA fez este comentário no relatório, comentário com o qual eu concordo, que é: temos que ver se estamos perante uma inversão ou se isto é apenas uma variação interanual. Eu concordo que, com base no que se passa num ano, não se pode tirar grandes conclusões. De facto, é preciso esperar, até porque a amostra do CAC nos últimos anos não tem sido muito robusta e, portanto, se a amostra não é muito robusta, é mais difícil extrair tendências no curto prazo. Claro que nós podemos olhar para esta tendência descendente e dizer que este valor de 2019 é um outlier, portanto, um ponto que não se encaixa na série. Eu também posso ver aqui uma leitura alternativa, quer dizer que isto desceu até 2013. Reparem que a partir de 2013 começou sempre a aumentar e que depois de 2018 é um outlier. Portanto,
ambas as interpretações são possíveis, ela pode ter parado de diminuir e estar a aumentar e temos aqui um outlier, também pode acontecer o contrário, continuar a cair e temos aqui um outlier. Vamos ter que esperar por mais dados. Atenção que a curva é ascendente porque está uma curva de regressão e, portanto, esta curva é calculada automaticamente. Não dá, como diz a CPEA e como disse eu partilho dessa visão, não dá para tirar grandes conclusões pelo facto de ter havido este pulo, porque às vezes há flutuações de uns anos para os outros, dependendo das condições meteorológicas, do sucesso reprodutivo e da dimensão da amostra. De qualquer forma, é sempre positivo haver uma evolução para cima, portanto vamos ver o que é que acontece aqui quando saírem os próximos dados. Isto é então a evolução em Portugal. Agora, vamos falar de um aspecto muito relevante que são os fatores de ameaça. Os fatores de ameaça, há muitos estudos acerca disso e eu transcrevi aqui um texto que está no site da IUCN, que é quem faz, IUCN Red List, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é quem avalia os estatutos de ameaça a nível global. Eu não vou estar a ler isto tudo, que ainda por cima está em inglês, mas eu fiz aqui, isto basicamente é uma grande conversa sobre os fatores de ameaça da rola que estão identificados. Eu fiz aqui só aqui uns sublinhados que eu vou traduzir à direita e que são fatores muito relevantes que estão identificados a nível internacional. Em primeiro lugar, a transformação das áreas agrícolas e particularmente a destruição de sebes e de zonas de mato. Estas sebes são muito importantes para a nidificação da espécie e a intensificação da agricultura tem levado à destruição de sebes. Isso faz reduzir o habitat disponível para a nidificação da espécie. E, portanto, é um fator adverso para o sucesso reprodutor. Aliás, em Inglaterra sabe-se que, devido à transformação das práticas agrícolas e à destruição do habitat, as rolas têm estado a baixar o sucesso reprodutor. A produtividade a nível de juvenis pelos casais que estão a nidificar é menor do que era no passado. E isto é um aspecto muito relevante que nada tem a ver com caça, tem a ver com alterações das condições de nidificação. Em segundo lugar, a alteração das práticas agrícolas, principalmente a intensificação da agricultura, que reduz o alimento disponível. Elas alimentam-se principalmente de cereal e se são deixados menos restos de cereal, elas também têm mais dificuldade em encontrar alimento. Depois, o uso de herbicidas e outros químicos também são prejudiciais à espécie. A caça também é referida como um fator, de maneira nenhuma iria ficar de fora, é um dos fatores que é elencado. A caça durante a migração, portanto no sul da Europa, e também nas zonas de invernada em África, elas também são caçadas. Aliás, não é só no sul da Europa, é também no norte da África, onde também se caçam muitas rolas em migração. Depois, o abate ilegal, hoje em dia tenta-se, mesmo em inglês já se começa a usar o termo illegal killing em vez de illegal hunting para distinguir o que é caça legal, em que se usa o termo caça, e o abate ilegal, que não é feito de acordo com as leis da caça, em que muitas vezes se prefere usar um termo alternativo e que em inglês também se diz illegal killing. Independentemente do termo que usamos, há caça legal e há caça ou abate ilegal, que também é lesivo da espécie. Depois, outro aspecto relevante é a infecção parasitária por parte de um parasita que tem estado a ser identificado e bastante ativo no Reino Unido, que é o Trichomonas gallinae, que provoca uma doença chamada tricomonose, que tem estado a afetar também em grande número os verdilhões. A população de verdilhões no Reino Unido tem estado a cair a pique por causa deste parasita, mas pensa-se que as rolas bravas também são afetadas por este parasita. Depois, muitos períodos de seca prolongada no Sahel, como já vimos, é a zona de invernada, e isso também prejudica a sobrevivência no período de inverno. E depois também é sugerida a competição com a rola turca. Não se sabe até que ponto esta competição é relevante, até porque elas não partilham exatamente o mesmo nicho ecológico, mas a verdade é que estas outras estão a competir por recursos também, portanto pode ser também um fator de pressão. Estes são então os principais fatores de ameaça da rola brava identificados pela IUCN. A nível da União Europeia, em 2007 foi feito um plano de gestão para a rola brava, e era um plano a 3 anos, que era suposto ser revisto ao fim de 3 anos, mas depois não foi, ele só foi revisto ao fim de quase 10, e em que era suposto os Estados-membros tomarem uma série de medidas. Já nesta altura se sabia que a rola brava estava com alguns problemas, e era suposto os países tomarem uma série de medidas que estavam elencadas neste plano que está disponível no site da Comissão Europeia. Esta avaliação só foi feita 10 anos depois,
e nesta avaliação foi definida uma escala de 1 a 4 e foi avaliada a prestação dos vários países. E podemos ver que a prestação de quase todos os países foi muito fraca. Estão quase todos com 2 ou abaixo. Portugal também não está brilhante, não é o que está pior, mas está longe de ser o que está melhor. Portugal está aqui com 1,6 mais ou menos. Os únicos países que tiveram uma boa prestação foi França, Malta e o Reino Unido. Tiveram aqui valores da ordem dos 3. Depois alguns países com 2. Portanto, se os países tivessem cumprido os objetivos todos, estariam no 4. Nenhum chegou aos 4. Malta teve um bocadinho, quase nos 3,5. A maioria dos países aqui entre o 1 e o 2. Portanto, a conclusão a que se chegou é que os países não se empenharam muito na realização das ações previstas neste plano de gestão. Mais recentemente foi feito um novo documento, e este é há 10 anos, que é o Plano de Ação para a Conservação da Rola Brava. E, aliás, é neste plano de ação que está o gráfico anterior, que faz a avaliação do desempenho do plano de gestão, e este documento também está no site da Comissão Europeia, e este plano define há 10 anos quais são as medidas que devem ser tomadas também pelos Estados-membros para conseguir inverter a situação de decréscimo de longo prazo que se tem registado na União Europeia, da rola brava. Por fim, uma nota sobre a questão da caça. Este gráfico vem no último relatório que eu referi, e este relatório tem aqui estas barras. Isto são os 10 países da Europa, aliás, da União Europeia, onde a rola pode ser caçada. As barras cinzentas referem-se ao período de nidificação, e as estrelinhas referem-se ao período da migração primaveral. E as barras brancas referem-se ao período em que é permitida a caça da rola brava. E nós podemos ver que em Portugal a caça da rola brava vai desde o fim de agosto até ao fim de setembro. Nem sequer é dos países que têm uma barra mais comprida. Há aqui países que permitem caçar durante o outono todo e até durante o inverno, como Áustria, França, Grécia e por aí fora. E há países, como é em particular a Áustria e depois a França, em que há uma sobreposição entre o período de nidificação e o período de caça. Portanto, isto só para mostrar que Portugal, embora obviamente ainda esteja na situação de países que permite, até é um dos países que tem um calendário mais restritivo a comparar com outros. Portanto, a conclusão de tudo isto é que a caça é um fator relevante, mas não é o único, e nem sequer é claro que seja o mais relevante. As alterações de habitat, aliás, para a maioria das espécies, as alterações de habitat são quase sempre o fator número 1, e sem reverter as práticas agrícolas é muito complicado inverter isto tudo. Uma última nota para falar da Operation Turtle Dove, ou seja, a Operação Rola Brava. A Operação Rola Brava tem um site mesmo que se chama assim, e que é um projeto desenvolvido no Reino Unido, mas que penso que neste momento já se expandiu até a Holanda, e que tem por objetivo exatamente reverter esta queda, e o que eles estão a fazer é tentar fazer umas parcerias para fazer uma gestão do habitat que favoreça a reocupação por parte da rola brava. Como viram, este projeto foi lançado em 2012, como viram naquele gráfico, ainda não houve uma inversão da população das rolas bravas em Inglaterra. Estas coisas obviamente levam o seu tempo, e eu não sei exatamente qual é a dimensão da área em que está a ser feita a intervenção. De qualquer forma, este tipo de ações de gestão do habitat são obviamente essenciais para conseguir inverter esta tendência descendente que se verifica há cerca de 50 anos. Termino aqui com uma galeria de fotografias retiradas do site eBird, da rola brava. Temos aqui uma em voo. Aliás, uma das características que se nota em voo é aqui a parte inferior da asa escura, no caso da rola turca é mais clarinha, e depois aqui várias em que se vê precisamente o padrão tal das riscas do pescoço que eu falei, e também destes tons arruivados em cima, das penas ruivas com os centros pretos. Deixamos agora a rola brava e vamos para a segunda espécie desta apresentação, que é a rola turca. A rola turca tem um aspecto completamente diferente, como podem ver é lisa por cima, tem assim esta cor assim, entre o castanho e o bege, quase rosado, sobretudo na cabeça, e depois tem este meio colar preto orlado de branco, que também dá o nome alternativo de rola de colar. Esta é então a rola turca. A rola turca, que em voo também tem a tal orla da cauda branca, mas que a orla branca é muito mais longa, apanha mais pena e não tem um limite tão bem definido.
E em voo também se vê aqui o colar preto no pescoço, em vez do tal padrão zebrado que vimos há pouco, e por cima é mais liso. Isto é então o aspecto da rola turca. Refira-se também que é ligeiramente maior que a rola brava. Estatuto de conservação, a rola turca não está ameaçada, portanto está aqui na categoria Least Concern. Vimos há pouco que a rola brava está no estatuto de vulnerável, a rola turca não está ameaçada. O estatuto global é pouco preocupante, o estatuto na Europa é pouco preocupante e em Portugal também é pouco preocupante. Portanto, aqui não há diferenças a nível de estatuto, é uma espécie que não suscita preocupações de conservação. Vamos ver a distribuição mundial da rola turca. A rola turca tem uma distribuição vastíssima, como podem ver, que abrange atualmente a maior parte da Europa, certas zonas do Norte de África, Médio Oriente, uma grande parte da Ásia. Está tudo a verde porque é residente. Temos aqui uma mancha cor de laranja no Japão. A cor de laranja significa que foi introduzida e de resto tem uma distribuição vastíssima. Ela aparece a verde, portanto não aparece como introduzida. Mas a rola turca se conheceu ao longo dos tempos uma enorme expansão. Não se sabe muito bem qual era a área de distribuição original delas. Pensa-se que era essencialmente aqui Índia, Sri Lanka e alguns países adjacentes, nomeadamente aqui o norte da Birmânia, o Paquistão e pensa-se eventualmente o Afeganistão. Mas isto estamos a falar no século XVI, que era a distribuição original. Depois, a dada altura, por volta de 1900, sabe-se que elas já estavam na Turquia. E em 1900 elas ocorriam na Turquia, em zonas adjacentes da Grécia, Síria, talvez Bulgária, andavam aqui nesta zona. Não, como as situações das distribuições das aves nessa altura estavam mal documentadas, não se sabe muito bem se elas chegaram à Turquia naturalmente ou se foram trazidas, porque o comércio de aves também é uma prática muito antiga e, portanto, não se sabe. Há especulações, mas não se sabe como é que elas chegam à Turquia, nem se é no século XVII, ou se é XVIII, ou se é XIX. Isso não está bem documentado. Sabe-se que por volta de 1900 elas ocorreram nesta altura. E ao longo do século XX, elas de repente começam a expandir-se para Noroeste. A partir de 1920, 1930, vão por aqui acima até à zona da Áustria, República Checa e Alemanha. E quando chega por volta de 1930 e tal, 40, elas estão nesta zona. E a partir daqui, elas expandem-se em todas as direções. Para norte, para leste, para aqui para o oeste, para sudoeste e para sul. Elas vão para a Itália a partir da Alemanha. Portanto, é a partir daqui, Alemanha, Áustria, República Checa, que se dá esta radiação em todas as direções. Eu encontrei... eu tentei construir, a partir das informações que encontrei, uma pequena cronologia do que foi a expansão da espécie, e que agora resume aquilo que eu já referi. Até ao século XVI só havia na Ásia, pensa-se então que seria Índia, Sri Lanka e Myanmar. Do século XVI, alguns entre o século XVII e XIX, elas chegam à zona da Turquia e aparecem então na Síria e nos países adjacentes também, Iraque, norte da Grécia e sul da Bulgária e possivelmente na antiga Jugoslávia. Não se sabe exatamente, portanto, como eu disse, se elas chegam naturalmente ou se foi introduzida nesta região. Não se sabe, não há provas nem de uma coisa nem de outra. Mas a partir daqui de 1920, 1930, elas vão por aí acima. E, portanto, eu tenho aqui, elenquei as datas de chegada aos sucessivos países. Como podem ver, elas vão para o Noroeste até chegarem à Alemanha, e a partir da Alemanha depois vão para a Itália, vão para a Dinamarca, para a Suécia, para a França, e depois continua. Vai por aqui adiante. Eu não vou estar a ler os países todos. Marquei aqui, em 74, elas chegam, é o primeiro registro em Portugal continental, e em 2003 chegam à Madeira e aos Açores. E, entretanto, depois de ocupar a Europa toda e algumas ilhas, começam a ocupar o Norte da África, também Marrocos, depois Tunísia, Argélia, Líbia, e, entretanto, em 2016 já iam no Senegal. Portanto, agora começaram a descer, vão por aí abaixo, e se calhar daqui a uns anos já estão no continente africano todo. Isto é um bocado o resumo do que tem sido a expansão. Isto está tudo documentado, portanto, de vez em quando aparecem sempre ideias de que isto resulta tudo de introduções e de libertações. Há aqui uma evolução geográfica claríssima. Não quer dizer que não possa ter havido libertações num ou noutro sítio, mas a espécie tem um potencial de dispersão enorme, e vão ver agora no mapa seguinte, eu encontrei isto na Wikipédia alemã,
isto está em alemão, os nomes dos países, mas dá para entender. Temos aqui por cores, começa nos vermelhos, depois vai para os amarelos e para os verdes. Então, em 1900, estaria aqui nesta zona, Turquia, Grécia e algumas zonas adjacentes, e depois em 1928 já está aqui nos Balcãs, e depois vai por aí acima até a Alemanha, como eu disse, que é onde está em 1950, e a partir daqui é que segue para leste, para norte, e para oeste e para sul. A partir daqui vão em todas as direções. Olhemos para a Península Ibérica, elas entram pelo norte, entram pelas Astúrias, vêm talvez aqui pela costa francesa, vão pelas Astúrias até à Galiza e depois descem por Portugal, também pela costa, isto na década de 70 e 80, e depois é que colonizam o interior de Portugal e o interior de Espanha. Portanto, elas entram pela costa, isso está claríssimo, de acordo com a cronologia conhecida. E então, antes de falar da expansão na Península Ibérica, vou fazer uma nota sobre a situação na América. Na América sabe-se que foram introduzidas. Elas foram introduzidas nas Bahamas, em que foram libertadas umas 50 rolas, ou o que foi, em 1975. As Bahamas, para quem não sabe, fica a meio caminho entre Cuba e a Flórida. E depois que elas começam a aparecer na Flórida em 86 e depois vão por aí acima, em 93 já aparecem no Canadá, no Ontário, que fica perto da zona dos lagos, e depois em 2005 já estão do outro lado na Colômbia Britânica, que é perto de Vancouver. Temos aqui uns mapas que ilustram isto. Em 1990 as Bahamas serão aqui, em 1990 elas já estão na Flórida e já temos aqui registros no Arkansas e no Texas e noutros estados aqui ao pé. Em 2000 já se estão a espalhar. Em 2005, como podem ver, já ocupam todo o sul e alguns estados do norte. Em 2008 já estão a morder o Canadá e eu até fui buscar um mapa mais recente do eBird, isto é atual. Podem ver que já entraram por aqui em cima, já estão no Alasca e depois começaram a descer pela América Central, tal como chegaram à Alemanha, depois desceram para a Itália. Elas aqui já ocuparam o México, já vão pela América Central abaixo, aqui já estão pelo menos na Costa Rica e no Panamá, e até me parece que já há aqui registros na Colômbia, para além de haver aqui noutras ilhas do Caribe, Cuba, Porto Rico, por aí abaixo. Portanto, a expansão da espécie continua, é claríssimo que elas têm um potencial, como eu disse, um potencial dispersivo muito grande, embora aqui se saiba que foram introduzidas. E isto aqui só este apontamento acerca da América, que elas colonizaram isto ao longo dos últimos 20 anos, ocuparam praticamente toda a América do Norte. Voltando então agora à situação de Espanha. Em Espanha a primeira observação foi em 1960 nas Astúrias, como eu disse há pouco, elas entraram pelo norte, e depois foram andando para o oeste, Cantábria e Galiza, e depois descem para Portugal. Aparecem depois em 1980 na Catalunha, e depois é que começam a aparecer timidamente no interior. Entretanto, em 92 aparecem nas Canárias e em 95 nas Ilhas Baleares. Estas duas imagens são dos dois atlas espanhóis. Este atlas refere-se, ele foi publicado em 97, mas os trabalhos de campo terminaram em 95, e o que nós vemos é uma ocupação já bastante contínua na Galiza, bastantes bolinhas ainda bastante dispersas, sobretudo aqui no terço norte da península, portanto, País Basco, Astúrias, Cantábria e Castela e Leão e alguma coisa na Catalunha. Na metade sul ainda há só assim umas bolinhas dispersas, muitas delas correspondentes a localidades importantes, capitais de província, etc. 7 anos depois, em 2002, o panorama já era completamente diferente. Elas já estavam praticamente por toda a península, já estavam nas Baleares, que neste atlas ainda não estavam. Aliás, elas só chegam em 95, quando este atlas está a terminar. E nas Canárias, em que só havia uma bolinha em 95, em 2002 já estão praticamente em todas as ilhas. Portanto, vejam que em poucos anos elas conseguiram colonizar praticamente todo o arquipélago e já estão em todas as quadrículas. Isto são quadrículas de 10 por 10 km. Portanto, todos estes exemplos são perfeitamente ilustrativos da capacidade da espécie de colonizar novas áreas. Em Portugal, o primeiro registro foi documentado pelo professor Santos Júnior no Porto, em 1974. Quando é publicado o primeiro atlas, cujos trabalhos de campo terminam em 84, a situação era esta. Há aqui uma nidificação confirmada em Viana do Castelo, há aqui um registro no Porto, um em Peniche e um em Lisboa. Portanto, em 84, praticamente não se sabia mais nada. O primeiro registro no Porto é 74, em Lisboa em 81. Nos anos seguintes, a expansão não está documentada em detalhe. Eu recolhi algumas notas que eu conheço e também de observações minhas. Não pretendi ser exaustivo. Sei que o primeiro registro no Algarve foi em 1991. Em 1995 elas já estavam em Beja e em certas zonas do litoral centro, aqui entre Nazaré e Figueira da Foz e Coimbra. Em 99 começam a aparecer no Alto Alentejo e depois a partir de 2000 vão também aí pelo interior.
Em 2003 há o primeiro registro na Madeira, em 2003 também nos Açores, na Ilha Terceira, em 2012 chegam ao Corvo e em 2012 também há o primeiro registro nas Ilhas Selvagens. Portanto, até os locais mais remotos, a rola turca consegue lá chegar. E eu sobre as selvagens já vou falar, que também há aqui uns aspectos curiosos. Antes disso, vou apresentar a situação em 2005, que isto é o ano em que terminam os trabalhos de campo do segundo Atlas. Vocês viram há pouco o mapa do primeiro Atlas, só tinha 4 bolinhas. Em 2005, a situação é esta. Elas já estão praticamente por todo o país, embora haja ainda aqui algumas falhas no interior, especialmente nas terras altas, porque elas não gostam muito de ir para as altitudes, mas de resto já estão espalhadas. E à direita o mapa de abundância. Este mapa não está modelado como o da Rola Brava, tem as abundâncias, tem as frequências reais, mas a interpretação é a mesma. Quanto mais escuro, mais abundantes. O que nós podemos ver é que elas são muito mais abundantes em toda a faixa litoral e em certas zonas do interior alentejano, nomeadamente aqui na zona de Beja, mas também noutros locais, e são mais escassas, que é onde predominam os amarelos aqui no interior norte e centro. Este mapa já tem 15 anos, portanto hoje em dia já há bastante mais, mas em termos de abundâncias elas são claramente mais abundantes nas terras baixas e mais escassas nas zonas de altitude. Ainda hoje se verifica isso. Eu tenho aqui um mapa do IBERD, que corresponde à situação atual, portanto, que é em 2021. Aqui as cores são outras, mas a interpretação é a mesma, é a frequência da ocorrência. Os tons mais escuros correspondem às zonas onde a espécie é vista com mais frequência e podemos ver que os tons escuros predominam mais uma vez na faixa costeira, desde o Minho até ao Algarve, praticamente, e depois em grande parte do Alentejo, como eu disse, nas terras baixas. Sendo que no interior norte e centro os tons são mais claros, o que significa que elas são vistas menos frequentemente, ou seja, são menos numerosas, menos abundantes. Portanto, continua a haver este padrão delas escassearem em zonas de altitude, mas tirando isso, já não há aqui buracos na distribuição, elas estão presentes por todo o território. Em relação à evolução da situação dos Açores, também é muito curiosa, porque em relação aos Açores também apareceram logo teorias de que teriam sido libertadas. Aliás, sempre que a rola turca aparece num sítio novo, aparece alguém a dizer que elas foram libertadas. Eu estou plenamente convicto que as rolas turcas chegaram aos Açores naturalmente e já vou explicar a seguir porquê quando falar das Ilhas Selvagens. Bem, eu fiz aqui 4 mapas baseados em informações do IBERD. O primeiro é de 2008. Eu recordo que o primeiro registro foi em 2003 na Ilha Terceira. Em 2008 elas ainda só eram conhecidas na Ilha Terceira. Em 2012 já havia registros em São Miguel, vários balões aqui na Terceira, Pico, Faial e Corvo. Em 2016, o número de registros aumenta imenso, já aparecem também na Graciosa, já temos um registro em São Jorge, só não estava ainda em Santa Maria nas Flores, mas em 2020 já estão por todo o lado e reparem bem na densidade de pontinhos aqui em todas as ilhas. Portanto, elas em pouco mais de 10 anos colonizaram completamente os Açores e eu não tenho razões para acreditar que tenha havido libertações em todas as ilhas. Elas claramente conseguem se expandir, elas têm um potencial dispersivo enorme. Eu até, em jeito de apontamento, posso referir que no Algarve há um sítio onde se anilha há muitos anos, que é na Ria de Alvor. Eles há uma série de anos apanharam lá uma rola turca que passaram algum tempo foi recapturada em Espanha. E há também um caso ainda mais interessante de uma rola turca anilhada na Bélgica que foi recapturada passado uns anos em Marrocos. E há muitas rolas turcas anilhadas no Reino Unido que foram para a Bélgica, para a Holanda e para outros países do continente. Portanto, a espécie, embora teoricamente seja residente, ela está todo o ano no mesmo sítio, ela não é de maneira nenhuma sedentária, ela faz enormes movimentos e é graças a esses movimentos que se dá a colonização de novas áreas. Aqui um exemplo de uma fotografia que eu encontrei no IBERD, tirada pelo Carlos Pereira na Ilha Terceira, este registro nos Açores, que é uma zona colonizada recentemente, nesta lista são registadas 430 rolas de colar. É a maior concentração registada no IBERD de rolas turcas em Portugal, vem precisamente dos Açores. Portanto, como se pode ver, a espécie aumentou imenso e aumenta certamente porque encontra condições de sobrevivência favoráveis que lhe permitem este aumento populacional. Agora, uma nota curiosa sobre as Ilhas Selvagens. As Ilhas Selvagens são um pequeno arquipélago desabitado, que pertencem administrativamente à região autónoma da Madeira, mas que ficam a 2/3 do caminho entre a Madeira e as Canárias. Nas Ilhas Selvagens não há uma população residente de rolas turcas, mas há 2 registros no IBERD. E eu pus aqui um print das listas. O primeiro é em 2016, apareceu lá uma em junho, é um registro do João Morgado e até está aqui ilustrado com foto, foi uma rola turca que apareceu lá isoladamente. As Ilhas Selvagens não têm população residente, têm só pessoas que fazem estudos das aves marinhas que lá nidificam. E as pessoas ficam lá às vezes durante algumas semanas e depois aparecem estas aves em migração,
ou indispersão, e ele documentou aqui uma rola turca que lá apareceu. Certamente aqui não foi uma libertação, portanto é uma ilha perdida no meio do oceano e aparece lá uma rola turca. Um outro registro, porventura mais interessante, é este de agosto de 2012, do Pedro Lourenço. Este registro é anterior ao outro, não tem foto, mas tem aqui um pormenor muito engraçado. E o pormenor muito engraçado é este. É que nesta lista tem uma rola brava e 2 rolas turcas. E ele tem aqui esta nota nas rolas turcas, together with the turtle dove. Ou seja, estas 2 rolas turcas estavam juntas com a rola brava. A rola brava é uma espécie migradora e elas de vez em quando aparecem nas selvagens em migração. Em agosto já estão a fazer a migração pós-nupcial. A minha interpretação para isto, obviamente que é um bocadinho especulativo, mas a minha interpretação é esta. A rola brava vinha em migração, vinha da Madeira ou vinha de Marrocos ou alguma coisa, e as rolas turcas vão atrás dela, porque as aves muitas vezes quando estão em migração, se não encontrarem outras da mesma espécie, tendem a juntar-se a espécies próximas, tal como patos que estejam perdidos fora da sua área de distribuição se juntam a patos de outras espécies, gaivotas juntam-se a gaivotas, pilritos juntam-se a pilritos e rolas juntam-se a rolas, mesmo que não seja da mesma espécie. Portanto, a minha interpretação para isto, e isto explica muito dos movimentos de aparecimento de rolas turcas noutros sítios onde não ocorrem, é elas acompanharem os movimentos migratórios de espécies que lhes são próximas, como é o caso da rola brava. E, portanto, eu acho estes 2 registros nas Ilhas Selvagens muito interessantes, por serem ilhas perdidas, onde não há possibilidade de haver libertações, perdidas no meio do oceano, entenda-se, e, portanto, são casos que documentam muitíssimo bem a capacidade que a rola turca tem de aparecer em sítios remotos onde não se esperaria que aparecessem. A tendência populacional na Europa é a oposta da rola brava, é esta que vemos neste gráfico, tem estado a aumentar, o gráfico começou nos 100% em 1980, neste momento já estamos nos 180%, houve aqui umas flutuações, mas agora tem estado a aumentar consideravelmente, portanto elas continuam a aumentar a nível populacional, mas vamos ver a tendência populacional em alguns países, a situação não é tão evidente, elas não estão a aumentar em todo o lado. Aqui na Holanda, depois de um período em que andou aqui umas flutuações, desde o ano 2000 até parece estar a haver uma diminuição, não muito intensa, mas está. Mais curioso ainda é a situação no Reino Unido. No Reino Unido, eles começaram a construir este índice em 1994, isto aumentou dos 100 até aos 130 e tal, 140, e em 2005 dá-se aqui uma inversão, e elas começam a diminuir e agora estão outra vez nos 100. Portanto, o aumento que tinha havido desde 94 até 2005 foi anulado. 2005 é quando aparece aquela doença que eu referi há pouco, que é a tricomonose, que começou a afetar verdilhões e outros fringilídeos, e que também afeta os columbiformes. E pensa-se, de acordo com os dados que há, que esta diminuição populacional das rolas turcas e possivelmente das rolas bravas no Reino Unido esteja relacionada com este parasita. Portanto, uma espécie que demonstrou ao longo dos anos uma capacidade de expansão tão grande, de repente começa a diminuir, e é mais no Reino Unido, os verdilhões também estão a diminuir mais no Reino Unido do que nos outros países. Portanto, daí se estar a estabelecer também esta correlação. Não há ainda dados muito sólidos, mas há estudos que apontam neste sentido. E isto até se pensa que esta proliferação desta doença tem a ver com contaminações em comedouros. É muito popular no Reino Unido o uso de comedouros para as aves partilham o espaço, partilham a água, partilham o alimento, depois se for preciso regurgitam, aquilo pode haver ali muitos focos de contaminação, daí que se recomenda a quem coloca comedouros para as aves que os higienize e os limpe com regularidade para evitar a propagação destas doenças. Portanto, isto é o tal parasita, pensa-se que esteja aqui por trás desta queda da rola turca. Para terminar, então, aqui 2 slides de resumo sobre a informação que eu apresentei aqui hoje. Começa então pela rola brava. A rola brava, como vimos, distribui-se por toda a Europa continental, exceto os países nórdicos e a Irlanda. Em Portugal, vimos que é mais abundante no Nordeste transmontano do que no resto do país. Está em declínio acentuado em toda a Europa desde há várias décadas, Portugal incluído. Em Portugal, embora aquele gráfico tenha um historial recente, sabe-se desde o tempo do professor Santos Júnior, nos anos 60 e 70, que já havia diminuição de rolas nessa altura. As causas principais apontadas para a diminuição das rolas bravas são a alteração do habitat, a caça e o abate ilegal. E depois, além disso, há outras causas que também se julga que afetem a espécie, nomeadamente o uso de herbicidas e outros químicos, as doenças, as secas na região de invernada e a competição com a rola turca. A União Europeia elaborou um plano de ação há 10 anos, que se estende até 2028,
e que define um conjunto de ações que tem como objetivo inverter esta tendência de diminuição da rola brava. Quanto à rola turca, a rola turca, como vimos, colonizou toda a Europa ao longo do século XX, chegou a Portugal continental em 1974, é a primeira observação conhecida no Porto, chegou aos Açores e à Madeira por volta de 2003, atualmente ocorre em todo o território nacional, continente e ilhas, é mais abundante no litoral e nas terras baixas, sendo comparativamente mais escassa nas terras altas, continua em expansão generalizada, tanto em Portugal como na Europa. Mas no Reino Unido diminui desde 2005. E eu saliento que no Reino Unido a amostra daqueles estudos é bastante robusta, portanto, e a tendência está bastante clara no gráfico que já dura há 15 anos. Na América do Norte foi introduzida a partir das Bahamas e atualmente já se expandiu pela quase totalidade da América do Norte e já está a colonizar a América Central. Com isto termino a apresentação de hoje, espero que tenham gostado, espero que esta informação seja útil para perceber melhor a situação atual, quer da rola brava, quer da rola turca. Agradeço a vossa atenção.